Isso. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Vamos mais uma vez, né, para o encontro do projeto Essência Consciência de Si. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas articulares. Bem? Então vamos começar para a gente poder partilhar, né, um bocado do que a gente conseguiu levantar aqui. Então, vamos lá. Problemas nas articulações. As articulações ficam na junção de dois ou mais ossos, né? E, em geral, permitem o movimento entre eles. O grau e tipo de movimento depende da estrutura. Articulações grandes, como quadril, joelhos e tornozelos, sofrem atrito e desgaste, causando, de vez em quando, incômodo ou rigidez. Mas dor forte, inchaço ou limitação de movimentos podem advir de danos aos ossos ou tecidos moles da articulação, devido a ferimentos, ou podem indicar um distúrbio nas articulações ou do exterior. Então, a gente convida para observar os seguintes sintomas. Machucou recentemente a articulação, numa queda ou no movimento brusco e violento, né? Ou você é incapaz de mover a articulação sem sentir dor, ou ela parece deformada, né? Assim, inchada, ou parece que está fora do lugar, é necessário que se faça um exame médico para averiguar se houve algum dano grave, uma fratura. O som para mim está meio estranho. Ah, Tá. Oi, para mim também está. o que está chiando? Não, ele parece. Eu não sei explicar, ele está meio estranho. Não está Dá uma picada. Limpo, não, entendeu? Entendi. Espera aí só um pouquinho, eu acho que eu não consigo mexer no som. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Aqui está com filtro de ruído já. Não, mas ele, Pra mim por tá exemplo, bom. a voz está fraca, sabe? Parece que não está chegando bem aqui. Para mim está normal. E agora? Eu só mudei o microfone, o tipo de microfone. Tá ok? Não. Agora, nessa fala, tá. Prossegue aí, vamos ver. Então tá, eu mudei só o tipo de microfone, mas eu estou sem o meu fone de ouvido tradicional e acabei pegando um emprestado aqui. Né? Não sei se seria isso. Bom, mas então vamos dar sequência. Melhorou? Melhorou, a voz? né? Tá, então era uma configuração do microfone. Tá bem? Então eu vou começar a falar de novo, né, aqui, sobre observar os sintomas, né? Machucou recentemente a articulação numa queda, ou teve um movimento brusco e violento, ou você é incapaz de mover a articulação sem sentir dor, ou ela parece deformada, é necessário, né, fazer um exame, pedir de um médico, né, ir a um hospital, para averiguar se houve algum dano grave, uma fratura, um deslocamento ou uma luxação. Tá bem? Agora, se a articulação está dolorida, inchada e quente, e se mais de uma articulação estiver afetada dessa mesma forma, pode indicar gota, né? Gota é um processo reumático, que inclusive é resultante do acúmulo de ácido úrico no sangue, que forma cristais nas articulações, tá? Ou pode ser uma infecção aguda da articulação. Então, é necessário fazer um exame de sangue para avaliar. Sofreu uma infecção virótica, como mononucleose ou rubéola, se sim, pode indicar uma artrite reativa, consequência de infecção virótica. Se não, pode indicar uma artrite reumatoide, consequência de uma doença prolongada do sistema imunológico. Também é necessário fazer um exame de sangue para avaliar, tá? Para saber se é esta a realidade da articulação.
Se sente dor e rigidez numa articulação, principalmente quando a move, e isso surgiu gradualmente, no período de meses ou anos, se sim, pode indicar uma osteoartrite, que é consequência de atrito e desgaste da articulação, que também pede uma avaliação médica. Se não, pode indicar uma bursite, que é a inflamação das bursas, né? Que ficam na área das articulações e costumam sofrer processos inflamatórios. Então, é necessário tratar essa inflamação. Seus tornozelos estão inchados, mas sem dor, e isso persiste por mais de 24 horas, pode indicar uma má circulação e pode ser consequência de um problema no coração ou no rim, que também é bom, né? Necessário consultar um médico para poder verificar. E de repente apareceu um inchaço sem motivo algum. Não tem torção, não está tendo retenção de líquidos, né? Ou está tendo uma retenção de líquidos pelo corpo todo, mas o pé está mais inchado, pode ser que a circulação de retorno esteja prejudicada, né? As dicas aqui da psicossomática e metafísica das articulações, né? Articulações significa mobilidade dentro da psicossomática. E é a mediação entre o mundo interior e o exterior. Trazer o mundo para dentro, né? E as pessoas para o mundo. Então, no pescoço, significa uma incorporação de propriedade, comunicação e passagem entre o superior e o inferior. Tá? Ou seja, essa propriedade é apropriar de si, tá? Apropriar da sua essência, né? Do seu trabalho como um ser dentro do mundo. Tá? Ombros, a capacidade de suportar. Por isso, muitas vezes, quando a gente fica com o ombro muito dolorido, a gente pode prestar atenção que a gente está carregando uma carga emocional ou física muito maior do que o nosso corpo físico dá conta, tá? Então, é bom a gente trabalhar as áreas, né? O cotovelo dá sustentação às ações. Então, às vezes, quando ele está muito afetado, é bom a gente observar se eu estou agindo aquilo que eu me programei para agir, né? Ou a minha essência, e se estas ações estão condizentes com a minha essência, né? Ou com o meu interior, tá? Punho, articula os meios, né? Então, é como eu estou articulando os meios nos quais eu convivo. Família, sociedade, trabalho, né? E os dedos, né, ajudam no desembaraço. O mindinho se eu esbarro em detalhes, fico muito presa a eles, né? O anelar, se eu fico muito presa às relações. O intermediário é o da intuição, se eu também estou muito ao céu e pouco à terra. Ele vai, vamos dizer assim, perturbar, né? Vai mostrar aqui uma dorzinha, qualquer coisa assim. Um inchaço, tá? O indicador, direção, direcionamento daquilo, né, que estou fazendo. E o polegar, a soberania de ser quem somos. Se a gente deixa, né, de lado a nossa essência para viver aquilo que o meio está querendo, então eu estou deixando de ser quem eu sou. Quadril, articular uma situação em prol do objetivo. Joelho, humildade, recuo. O orgulho promove ruptura no movimento, tá? Então, o joelho é uma área, a gente não se ajoelha, né? Vou colocar aqui, eu vou colocar um olhar sobre as religiões, né? Normalmente a gente se ajoelha para fazer uma oração, para fazer um pedido, né? E isto é um sinal de humildade. A própria história de Cristo, né?
se ajoelhou para lavar os pés dos apóstolos. Então, é um símbolo, significa humildade. Então, essa atitude de Cristo nos mostrou exatamente isso, ter humildade. Quando a gente perde um pouco disso aí, o joelho pode dar, vamos dizer assim, romper, ter algum problema, e a gente pode passar, vamos dizer assim, a se olhar um pouco mais, em que eu estou deixando de lado essa humildade, né? Tem várias áreas que a gente pode olhar. Os pés, firmeza e enraizamento. Estar com os pés no chão, literalmente isso, né? Bom, na cromoterapia, né, vou deixar aqui algumas dicas, tá, de auxílio, né, das práticas integrativas, para ajudar aí nos processos relacionados aos problemas circulatórios. Então, a dica que eu vou deixar hoje de cromoterapia são as cores azul, índigo ou violeta, em aplicação na área afetada ou bebendo água solarizada, tá? E tem dica de água solarizada lá no Instagram, né, no meu Instagram, que é @RosanaLauraRomero, tá? As cores azul, o azul vai ajudar muito na dor, né, na restauração celular. O índigo também vai ajudar no processo inflamatório. E o violeta, ele vai ajudar a nutrir o tecido articular e nervoso, tá bom? E estou deixando um mantra, inclusive vou colocar lá no YouTube, quando subir o vídeo, coloco as minhas dicas e a gente põe assim, um resumo das dicas de todo mundo, né? Os florais que a Valéria indicou, mas nós vamos colocar resumido para poder o texto caber, que o texto lá é limitado, tá? Mas vou deixar o mantra lá. E vou convidá-las para fechar os olhos agora, fazerem 3 respirações profundas, para a gente poder sentir esse mantra que vai nos ajudar nos problemas das articulações, tá? Eu sou um ser perfeito. Vibro a perfeição do meu caminho. Eu sou um ser perfeito. Vibro a perfeição do meu caminho. Eu sou um ser perfeito. Vibro a perfeição do meu caminho. Soltar. Sentiram o mantra? Vibrou bem? Então, vou deixar só um convitezinho aqui, né? Em todos a gente tem colocado mantra. Eu vou até dar uma olhada lá nos vídeos para ver se os mantras estão lá. Repitam os mantras sempre que sentirem necessidade, sempre que precisarem. Vamos supor que está fazendo algum trabalho e de repente ficou muito sentada. Faz um leve alongamento e exercita, por exemplo, esse mantra das articulações, para vocês perceberem o potencial que esses mantras têm. Tá bem? Quem vai agora? Valéria, Márcia? Posso falar? Pode Então ser, Márcia. pode ir, Valéria. Então, bora lá. Então, em relação a todas as informações que a Rosana trouxe, eu, seguindo a linha que a gente propôs já desde o primeiro encontro, vou falar do padrão transpessoal, né, das essências florais, que é aquela metodologia desenvolvida pelo médico e pesquisador espanhol, Dr. Ricardo Orozco, que eu já contei para vocês que ele sistematizou as 38 essências dos florais de Bach, categorizou, né, com algumas palavras, para que essas essências pudessem ser usadas para além da tipologia e dos estados emocionais. Principalmente essas que eu vou falar hoje, elas podem ser usadas em creme
ou em óleos vegetais, né? Apesar do floral não, como é que se diz, não misturar muito bem com a líquido, né? Mas com óleo, quer dizer, mas ele pode, como são 2 gotinhas de cada essência, acaba que mexendo bem, ela vai incorporar e vai fazer uma sinergia bem interessante para que a gente possa passar no local, seja no óleo ou seja no creme. E aí, pensando nessas 2 situações, né, nessas 4 situações, quando a gente fala de uma situação que é mais aguda, por exemplo, um entorse, a articulação de repente ficou vermelha, inchada, dolorida, o doutor Ricardo, ele propôs 2 formas de categorizar. Ele chama de situações que dificultam a nossa mobilidade, né, dificultam o nosso caminhar, o nosso gestual, então, ou seja, altera a dinâmica do nosso organismo, altera a dinâmica do ser humano. Então, ele categorizou os casos mais agudos como se fosse uma rigidez dinâmica, e os casos mais crônicos como se fosse uma rigidez estática. No estática, ele se refere a situações mais crônicas, onde não existe o processo inflamatório, aquele calor, aquele rubor. Então, para ele, é como é que se diz? É essa rigidez estática, né, que vem acontecendo ao longo do tempo. Aquelas microlesões, né, por falta de articulação do líquido sinovial nas juntas, né, então vai batendo o ossinho com o ossinho ali, e acaba fazendo microtraumatismos, que a gente fala, né, quem tem artrose, geralmente, se enquadra nesse caso. E na situação da bursite mais aguda, do ácido úrico, que apesar dele ser crônico, mas a agudização, a crise do ácido úrico, ela se torna uma situação aguda, os entorses. Então, essas situações são caracterizadas dentro da metodologia do padrão transpessoal como situações inflamatórias. Então, ela é quente, ela é mais aguda, ele diz que é expansivo, porque tudo que é quente, ele vai expandir. Né? O frio, ele retrai e o calor vai expandir. Então, ele pensou em algumas fórmulas diferentes para essas 2 situações. Então, nas situações agudas, onde a gente pode ter um entorse, pode ter uma crise de ácido úrico, pode ter uma inflamação por conta, uma artrite, como a Rosana trouxe, de uma situação viral, né? Então, aí acaba o vírus causando essa artrite reativa. Eu pensei aqui, junto com a referência do livro, né, dos padrões transpessoais, algumas essências que poderiam estar sendo colocadas, né, passadas, diluídas no creme, e passadas e aplicadas no local. E a gente orienta que, quando a situação é aguda, esses cremes sejam aplicados pelo menos a cada 2 horas. Então, não é aquilo que você vai passar uma vez de manhã, outra vez à tarde. É agudo, a gente trata agora, e num espaço bem menorzinho de tempo. Então, a cada 2 horas, vai aplicando, e dali 48 a 72 horas, reavalia. Isso não significa que o floral vá dar conta do tratamento médico necessário para aquela situação. Né? Porque a gente, além de tudo, tem que considerar que o que está no corpo físico, ele está vindo há algum tempo. Né? Ele se concretizou ali por conta de algumas questões emocionais que vinham em estado de desequilíbrio, e aí, num determinado momento, ela vai se caracterizar dessa forma, se manifestar dessa forma, né, adoecendo o corpo físico. Então, essas questões que estão por trás desses padrões, a gente precisa avaliar também. Então, não é só passar a fazer essa fórmula e aplicar. Precisa, dependendo da situação do tratamento médico, e também de um acompanhamento de um terapeuta floral. Porque essas essências, apesar de a gente estar passando na pele, elas também vão produzir, no nosso campo vibracional, uma certa alteração, né? Ela traz, mesmo que seja assim como a aromaterapia, né? Mesmo que a gente passe na pele, ela vai ser absorvida pela pele, vai entrar na corrente sanguínea, vai vibrar
né, com as nossas, no nosso campo vibracional, e algumas emoções podem aflorar, né? Então, assim, se eu sou muito rígida, né, tenho muito perfeccionista, o que está por trás disso? O que me levou a isso? Então, é bom também ter um acompanhamento de um terapeuta floral. E lembrando que as PICs, né, as práticas integrativas e complementares, o nome já diz, integrativa e complementar. Então, ela vem num bojo de ajudar que o ser humano tome consciência de si, né, porque o tratamento médico, só a medicação não faz isso, então as terapias complementares integrativas, elas vão ajudar a nossa conscientização, aflorar a nossa consciência, trazer o nosso autoconhecimento, a autopercepção, e por conta disso, ela vai ajudar na resolução, né? Quanto mais consciência eu tenho de determinada situação, mais fácil eu lido com ela, e mais rápido eu posso resolvê-la. Então, pensando nas situações mais crônicas, que tipo de floral a gente poderia estar usando? Eu pensei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 florais. Então, eu vou falar o nome de cada um. Os florais de Bach são o nome em inglês, né? Depois, se precisar, né, Rosana, a gente pode até deixar escritinho ali. Mas qual seria um dos grandes florais que a gente utilizaria para a situação de trauma? Um floral que é de um lírio, que chama Star of Bethlehem, a estrelinha de Belém. É um líriozinho pequenininho, uma estrela de 6 pontas, que é a essência floral do sistema Bach, e trata todos os traumas, desde a gestação, né, desde o parto, até o final da nossa vida. Então, o Star of Bethlehem é um floral que a gente usa quando leva um susto, quando acontece uma situação inesperada, quando eu me acidento, desde um cortinho no dedo até um acidente mais grave. Então, o Star, ele tem a capacidade de reintegrar os nossos corpos e realinhar os nossos chakras. Então, é o grande floral do trauma do sistema Bach. Então, nesse caso dos traumas nas nossas articulações, é o primeiro floral que a gente pensaria, porque ele ajuda a aumentar a nossa resistência e a lidar com os traumas, não só os traumas físicos, mas como os emocionais também. Além do Star of Bethlehem, um grande floral que a gente usa em situações de inflamações, sempre que está quente, vermelho, dolorido, é o Vervein, Vervain, que é o floral da Verbena officinalis, que a gente fala que ele tem uma grande capacidade de ser o anti-inflamatório, porque ele vai acalmar, vai clarear aquela região, e a verbena, né, a verbena traz calma, né, a tranquiliza. Então, essa seria a ação do Vervein dentro desse creme aí, para situações agudas. Um outro floral interessante é o floral de uma árvore, chamada elme, que é o olmo. O elme é um floral que a gente, nas questões emocionais, ela é indicada quando a gente, sei lá, recebe uma promoção, ou quando a mulher fica grávida, ou quando a gente se casa. Sempre que aparece uma responsabilidade que a gente acha que é maior do que a gente pode dar conta. Então, elme é o floral e ajuda a gente a superar aquela dificuldade, a confiar que a gente consegue ultrapassar aquele desafio. E por que ele entra na fórmula? Porque essa questão de ajudar a superar esse desafio entra na questão da dor. Toda vez que tiver uma dor, que o doutor Orozco fala que é uma dor transbordante, né, que ultrapassa o nosso limite, o elme vem trazer essa força para a gente superar esse estado doloroso. Uma outra essência, a quarta essência que a gente poderia pensar, é a essência do Vine, que é da videira, é V-I-N-E, Vine, né? O Vine é um floral que, quando a gente trabalha nas questões emocionais, é o floral daquela pessoa que é extremamente autoritária, tem dificuldades de lidar com a opinião dos outros, ela é um floral que a gente chama dos controladores. Então, o Vine, ele ajuda
como a gente falou agora, o vervem, ele ajuda o vervem naquela situação de inflamação, né, que a pessoa vervem é uma pessoa inflamada, né, então o Vine ajuda a desacelerar, a abaixar um pouquinho esse fogo. E, então, o Vine, né, ajuda o vervem a abaixar esse fogo, e um outro companheiro também que vai junto, vai bem junto com o Vine e com o vervem, é o Impatiens. A gente tem o Impatiens também aqui no sistema Minas, né, só que no Bá é o Impatiens glandulífera, e no Minas é o Impatiens valeriana, que é o floral para as pessoas extremamente aceleradas, que não conseguem respeitar o ritmo do outro. E o floral do Impatiens, assim como o vervem, é para situações de muito fogo. Ele vem arrefecer um pouquinho esse estado inflamado aí, né? Uma outra flor, né, essência floral, que ajuda quando a gente tem uma dor intensa e dá uma travada, né, travou as costas, travou o joelho, não consigo levantar o ombro, que é uma coisa que para a gente, de repente, que o doutor Orozco fala que é uma paralisia súbita, é o rock rose. O rock rose é uma florzinha amarelinha que trabalha o pânico. E também, junto com o Star of Bethlehem e o Impatiens, está na fórmula emergencial do RESP. Então, o rock rose é para situações onde a gente travou, parou, porque essa flor amarela, quando a gente está no estado de pânico, de terror, que é aquele terror que paralisa, o rock rose traz a coragem para a gente seguir. É uma alavanca que faz a gente mudar o passo, né? Então, seria essa combinação dessas essências florais para a gente usar nos casos mais agudos. Se tiver dúvida, vocês vão perguntando também, viu, gente? Aí, pensando na situação, ou vocês quiserem anotar, a gente abre no final, talvez seja melhor, né, Rô? Para situações crônicas, que são aquelas que aconteceram ao longo do tempo, né, que estão mais, as juntas, né, a gente diz mais endurecidas, nesse estado já dessa rigidez estática, né, que veio com o passar do tempo, eu pensei em algumas situações de osteoartrite, artrose, né, são os casos mais comuns. Além da fisioterapia, da caminhada, ou do pilates, ou da medicação, a gente pode usar uma essência que chama Willow, que é a essência do chorão. O Willow, geralmente, é para aquelas pessoas que têm uma dificuldade de assumir a responsabilidade pelas coisas não muito boas que aconteceram na sua vida. Então, ele sempre acha que a culpa é do outro, né? Tudo que acontece com ele, alguém é culpado e não ele. Então, ele não consegue assumir essa responsabilidade. E é um floral, é uma árvore também, a Willow, né? É a Salix vitalina, que deriva dela, da casca dela, a salicina, que é o ácido acetil salicílico, que também é um anti-inflamatório. E é uma árvore que nasce, ela precisa de muita água. As raízes da Willow são super profundas e nasce sempre nas beiras dos rios. Então, quando a nossa junta está seca, né, virou uma artrose, eu preciso lubrificar. Então, o Willow ajuda nessa lubrificação para melhorar os meus movimentos. Também, no estado crônico, a gente pode usar o floral do Elme, que é aquele que eu falei, né, anteriormente. O Elme me ajuda a ter forças, né, assumir aquilo e assumir a responsabilidade que é muito grande, né, lidar com aquela dor que está além do que eu posso suportar. Então, o Elme também ajuda nessa fórmula. Tem uma outra árvore que chama Hornbeam, que é esqueci o nome da Hornbeam aqui, o nome popular do Hornbeam. O Hornbeam quando a gente, é um floral que a gente usa quando a gente está muito debilitado. Situações de extremo cansaço, eu não tenho energia. Tanto que é uma essência floral que a gente orienta que não deve ser tomada próximo da hora de dormir, porque ela dá um up, né? Ela traz um gás para a gente. Então, a Hornbeam, ela ajuda a gente ter, como é uma situação mais crônica, vai acontecendo ao longo do tempo, é o carpinus mesmo, isso mesmo.
o Hornbeam, ele traz aquele up, né? Quando eu preciso de uma força a mais, eu uso ele. Então, seria, por esse estado cronificado, a gente vai ficando cansada, né? Quem tem doenças crônicas, geralmente chega um momento que ele desanima, fala, ai, meu Deus, né? De novo, não melhora. Então, Hornbeam dá esse up para a gente ter a força de superar e enfrentar. E a última na fórmula seria a do trauma também, a Star of Bethlehem, que é a estrelinha de Belém, porque é um trauma, é uma região que está machucada, então o Star of Bethlehem vem compor essa fórmula para ajudar a gente a lidar com esse trauma, lembrando que ele sempre vai ser um floral que vai nos integrar, vai nos alinhar, alinha os nossos corpos, os nossos chakras, como se ele trouxesse uma proteção, né, para os nossos corpos. E, nesse caso crônico, como é comum acontecer em quem tem problemas de ácido úrico, né, que é a gota, no caso dessa artrite, né, por ácido úrico, às vezes a gente tem aquela crise, né, que inflama, aumentou o ácido úrico e dá aquela reação, geralmente no cotovelo, no joelho, no pé, né, no hálux, no dedão do pé. Então, a gente, nesse caso que agudizou, a gente pode também colocar o verven, ou também colocar o empatins, que são as flores que vão trabalhar com as situações de inflamação. Fora isso, a gente pode pensar nas doenças, nas dores crônicas, aquelas dores que aparecem quando muda o tempo. A gente fala, nossa, vai chover, esfriou, meu joelho doeu. Então, sempre que tem uma mudança, o floral da mudança, o floral da transição, chama Walnut, com W, que é o floral da nogueira, da noz. Então, esse floral a gente usa em todas as situações de mudança. Então, se a minha dor acontece de acordo com o clima, ela aparece ou some mediante a temperatura ambiente, o clima ou a estação, o Walnut vai ajudar. E ainda pensando nos crônicos, quando a gente fala, não vou dar conta, tá demais para mim, uma outra essência que ajuda é da família das coníferas, é o larche, CH no final. O larche é quando eu acho que eu não sou capaz, eu não acredito em mim. Ele vai melhorar a autoestima, ele me traz confiança, ele me traz segurança para eu passar por aquela dor, passar por aquele momento. E essas situações, essa fórmula, óbvio que a gente sempre precisa trocar as ideias com alguém que entenda um pouquinho, né, da terapia floral, porque a gente está falando só de um tratamento local. O ideal é que a gente pense, eu costumo dizer, na fórmula pessoal, assim como no óleo essencial, né, que a gente vê a tipologia, vê qual é o perfil daquela pessoa. Então, a gente associa as gotinhas por via oral e o creme ou o óleo essencial com as essências para atuar no local que está afetado. Então, nessas situações que são crônicas, diferente da aguda, né, que a gente viu, que eu falei que o ideal é passar de 2 em 2 horas, essa eu posso aplicar 2 vezes por dia, porque é um estado crônico. E não preciso avaliar em 1 semana, 2 semanas. Eu deixo essa essência agir, né, essa composição, na verdade, essa fórmula floral, eu deixo ela agir e vou avaliar depois de 3 ou 4 semanas, mais ou menos 1 mês, como se fosse aquele frasco de tratamento. Porque ela vai trazer, como são estados crônicos, ela vai trazer a melhora à medida que eu também for tomando consciência, eu preciso melhorar a postura, porque ela vai trazendo essa consciência para a gente, né, no nosso dia a dia. Então, são essas 2 fórmulas que eu pensei para trabalhar as questões, que aí você pega tudo, né? Pega o pescoço, o ombro, o joelho, a dor na coluna, né? E aí você vê quando é aguda e quando é crônica e faz a composição com essas essências florais. Aí, se no final vocês quiserem perguntar, a gente esclarece. Obrigada. Vou falar agora, né? Eu trouxe alguns óleos essenciais, né? E algumas plantas. Mas aqui eu trouxe mais, assim, os óleos essenciais nas questões
da aromaterapia um pouco mais clínica, onde a gente vai atuar, né, com os óleos ali no local, então, numa concentração um pouco mais alta, e é o que a Valéria acabou de falar, né, que a questão individual, né, os óleos essenciais que vão ser trabalhados para as questões individuais, aí é cada caso, né? Mas aqui, no geral, que eu trouxe, tem muitos óleos, né, que aqui, principalmente, a gente está falando, né, dessas inflamações, artrites, artroses, a gota, bursite, principalmente. Então, eu trouxe óleos anti-inflamatórios e analgésicos. Existem muitos óleos essenciais anti-inflamatórios e analgésicos. E aí eu priorizei alguns óleos mais brasileiros, né? Nossa copaíba, ela é muito anti-inflamatória. A erva baleeira, né? Erva baleeira, inclusive, nós temos até medicamento, né? Que, na verdade, é o óleo essencial de erva baleeira. Aí cada um tem uma ação específica de acordo com o componente que ela tem, né? Porque, por exemplo, a copaíba, só para exemplificar rapidinho, que não é o caso aqui, que ela tem muito beta-cariofileno, né? Aí a erva baleeira também tem, mas ela tem alfamuleno, pineno, que vão ter trabalhos, assim, um pouquinho diferenciados, às vezes vão inibir as enzimas que vão degradar as cartilagens, mas todos eles vão trabalhar nessa questão anti-inflamatória. E, além disso, aí eu trouxe o gengibre também, que ajuda localmente, e também pode fazer a ingestão, né? Ingestão do rizoma. O óleo essencial de lavanda e cedro também vão ajudar. E, como analgésico, aí a gente tem a própria lavanda, o titrite, que também é anti-inflamatório, mas ele vai ajudar um pouco quando tem mais infecção. Não tendo, a gente pode priorizar a copaíba. Agora, caso a copaíba não dê resultado, após umas 2, 3 semanas, aí tem o alecrim do cerrado, que também é muito anti-inflamatório, tá? Aí essas questões, assim, que eu trouxe para uso local, vai ser num óleo vegetal, pode usar o coco, que também ele é anti-inflamatório, qualquer óleo vegetal extra virgem, né? Ou uma base de creme. E aí, nessas questões dores, inflamações locais, aí uma concentração mais alta, né? Eu falei, em torno de 5%, na aromaterapia considera-se até 10%. Mas aí vai depender do óleo utilizado. Por quê? Podemos utilizar o óleo de canela cascas, mas aí, como é um óleo dermocáustico, aí vai ter que ser no máximo uma gotinha para um volume maior, né? Então, aí a gente vai considerar o volume que a pessoa for fazer, né? Vamos supor, 50 ml ou 50 gramas de creme, e aí 5%, né? Para dores e anti-inflamação. Tá? No caso do óleo de canela, até o próprio gengibre, você vai ter que usar uma concentração bem mínima desses óleos, né? Para não correr o risco de queimar. Agora, é muito comum para todos esses processos, o pessoal trata muito com o Intergreen ou a bétula doce. Mas, como eu priorizei, né, os óleos que a gente tem, a copaíba, a erva baleeira, mas pode usar também, né? Aí como que vai fazer esse creme? Massagem local, 3 vezes por dia, né? E aí você vai utilizar num período, assim, de 1 mês, e observando, né? Se vai tendo uma melhora, porque, né, como todos aqui sabemos, é complementar. Então, você já vai estar fazendo algum tratamento, e aí a questão do aromaterapeuta, né, ou do terapeuta, e avaliando caso a pessoa esteja fazendo uso de medicamentos, para ver se não vai ter interação medicamentosa, né, com os óleos essenciais.
Um outro óleo, gente, que é muito importante nas questões, principalmente de artrose, ou preventivo, é o junípero, porque ele previne a degradação das cartilagens. Então, quando iniciou qualquer processo, né, mesmo que seja só a inflamação, a artrite ou a bursite, fazer uma massagem colocando o junípero, porque ele tem enzimas que inibem essa degradação, tá? Agora, em relação às plantas, no final vou falar também umas dicasinhas, assim, gerais. Em relação às plantas, gente, o próprio óleo de copaíba para ingestão, né? É muito comum na Amazônia, no Brasil como um todo, a ingestão, porque como ele é anti-inflamatório, além de local, você pode ingerir uma quantidade, assim, eu adoto, assim, de 2 a 3 gotas, né, 3 vezes por dia, você pode até tomar até 5, mas aí você vai reduzir o período de uso e observar. Porque a copaíba, você pode tomar ela até de 2 até 3 meses no máximo, porque como ela é metabolizada no fígado, então após esse período maior, aí já pode sobrecarregar o fígado. Então, eu prefiro usar um período menor e ir observando se, que com 1 mês, no máximo 2, você já tem aí uma resposta. Se não teve, é porque ele não está, né, tendo muita ação, a gente precisa de fazer uma alteração. Pode fazer também da própria erva baleeira a infusão, né, das folhas. Aí, no caso, vão ser 5 folhas picadas para uma xícara, folhas frescas, para uma xícara de água fervente, aquele processo, né, da infusão, deixar na água fervente, abafar, esperar ali uns 10, 15 minutos, coar e tomar. Aí, nesse caso, vão ser 3 xícaras por dia. Inclusive, pode fazer cataplasma da erva baleeira também, nesses locais, tá? De 20 a 30 folhas, o cataplasma. Inclusive, compressa, com um chá um pouco mais concentrado e fazer a compressa. E existe uma planta, eu particularmente, gente, eu sempre ouvi falar dela, mas eu não conheço ela pessoalmente, que tem um nome comum de garra do diabo. Alguém já ouviu falar? A garra do diabo, já usou, né? Rosana já usou. Então, ela chama, a espécie é Arpagophytum procumbens. Então, ela é uma planta rasteira, né? A imagem dela eu tenho na mente, mas assim, eu pessoalmente não. Ela tem, você vai usar os tubérculos, é como se fosse uma batatazinha doce, um pouquinho mais fina, os tubérculos que usa. Ela é muito utilizada para as dores articulares moderadas, lombalgias agudas, ela é anti-inflamatória, analgésico. Então, para esses casos de artrite, artroses, tendinite, artralgias, ela é muito indicada, inclusive tem fitoterápia. Eu achei que a Rosana ia falar. E, gente, um anti-inflamatório, né, que é muito conhecido da gente, que é a cúrcuma, ou açafrão da terra, ou açafrão da Índia, né? Aqui no Brasil a gente fala açafrão da terra, que é a cúrcuma, que é anti-inflamatória, antioxidante. Então, para artrites, artroses, ela é excelente. Independente desses processos, a gente pode utilizar diariamente na alimentação, pequenas quantidadezinhas ali, pode fazer ou no frango, no arroz, né? Acrescentar isso diariamente na nossa alimentação, não só para essas questões articulares, né? Mas para todas as nossas questões. Ele é um antioxidante, né? Muito importante. O gengibre, a Rosana já usou a garra do diabo com erva baleeira e breu. Foi excelente para várias... Aqui sumiu a minha... vários tipos... E perdi aqui a informação. Pode falar, Rosana. Tá, depois então a gente... Coloquei aí para deixar a dica, você já falou. Não, é para vários tipos, aí perdeu aqui a imagem, sumiu para mim. E os vários tipos de inflamação, Márcia. De inflamações gerais. Isso. Não, excelente. Associar, né, então, a garra do diabo com... E você usou a planta mesmo?
Eu usei uma tintura Ah, tá. e usei um macerado, feito com as 3 ervas. Entendeu? O macerado é aquele óleo, Sim. né, que a gente põe as ervas ali e deixa macerar. Usei os 2. Foi excelente para vários tipos de processo inflamatório, inclusive para a inflamação da gengiva da cachorra. É uma ótima dica, né? Porque a gente tem acesso, né, a garra do diabo, eu particularmente não, mas é uma planta fácil de encontrar, né? Ó, e o gengibre, gente, para dores reumáticas, dores gerais e processos inflamatórios, principalmente os articulares, né? Porque ele é analgésico, anti-inflamatório. Então, você pode pegar o rizoma, uma colherzinha de chá do rizoma ralado, né? E fazer uma infusão, uma xícara de água, e vai tomar isso 3 vezes por dia, de 7 a 10 dias. Também vai ajudar. Agora, aí, no caso do gengibre, tem que ter bastante cuidado com gestantes, hipertensos, pessoas que têm insuficiência cardíaca, né? Problemas de coagulação e diabetes. Então, independente aqui, né, da situação, os óleos essenciais têm que ter um acompanhamento pelas contraindicações. Agora, gente, eu fiz uma listinha aqui de várias dicas, né, que todo mundo sabe, mas é bom sempre a gente lembrar. Da hidratação, né, ingerir bastante líquido para ir eliminando, né, todas essas toxinas, vão pulando as articulações. Atividade física regular moderada, né, se a pessoa está com esses problemas, tem que fortalecer a musculatura para não sobrecarregar ainda mais as articulações, né? Então, tem que ter essa atividade física. Uma alimentação, gente, porque a gente tem que ficar muito atento, as pessoas que já estão com esses problemas, a alimentação inflamatória, né? Excesso de ômega 6, né? Que é o encontrado principalmente no óleo de soja, né? Que a maioria das pessoas utilizam. Excesso de carne, de laticínios, das farinhas, né? Farinha branca, isso tudo é inflamatório. Então, tem que ter essa regulação. E acrescentar mais frutas, principalmente as vermelhas, antioxidantes, mais legumes, verduras frescas, né? No caso também que vai ajudar para esses problemas de artrite, artrose, o aipo, raízes, repolho, ajudam bastante. Aí, quem está com sobrepeso tem que controlar, né? Reduzir o peso. Os diabéticos, né? As pessoas que têm e também hipercolesterolemia, tem que ter um controle, porque senão não vai conseguir controlar as inflamações, né? Moderar o consumo de laticínios, carnes, né? A gente já falou, gorduras saturadas, reduzir o sal. Pode acrescentar bastante o consumo do abacaxi. O abacaxi, ele, além de anti-inflamatório, ele tem a bromelina, que é uma enzima que é de reparação do nosso corpo. Então, ajuda muito durante né, o tratamento das inflamações. E o limão também, várias dicas que a gente já deu aqui em outras situações, mas valem para tudo, né? Para a manutenção da nossa saúde como um todo. E o açafrão que eu já falei, né? Acrescentar diariamente nas refeições. Então, por hoje, foram esses óleos e essas plantas que eu trouxe para a gente estar, né? A pessoa ter essas opções para esses processos nas articulações e em vários outros processos, né? Muito bom. Agora, a Elô trouxe para a gente umas dicas de cristais, né? Que a gente vai poder conciliar com as dicas, né? Dadas aí pela Márcia, pela Valéria, por mim, que eu já dei aí algumas, né? Como eu posso usar os cristais? Eu posso pegar o creme, né? Como a Valéria falou, Márcia, e eu posso colocar a água. Normalmente eu vou diluir o creme, né? Uso uma água quente, onde eu vou diluir um pouco o creme para fazer esses acréscimos. Para ter uma boa mistura do óleo essencial no creme,
eu preciso de uma água quente, né? Que eu posso fazer e montar a água com os cristais antes, e aí eu coloco no creme e faço essa mistura. A água já recebeu ali a frequência dos cristais, tá bem? Então, vamos lá para as dicas da Elo. Bom, ela trouxe para a gente aqui, ó, para artrite, a calcita verde, né? Todas as calcitas atuam em estruturas, dissolvendo o velho para abrir espaço para o novo, são transformadoras, essa tonalidade é muito calmante e refrescante, né? A verde em especial. Trabalha também esquemas emocionais mentais rígidos, que normalmente resultam em problemas ósseos e de ligamentos. Pode usar preso no local, ali da dor também, tá? Em artrite, tendinite, reumatismo, esporão, problemas nos ossos em geral e rompimentos causados por esportes. Pode ser aplicada topicamente sobre a região afetada para reduzir inflamação, dor e calor. Então, pode, por exemplo, comprar uma calcita rolada e fazer uma massagem na área, né? Ela ajuda tanto a recompor o osso, quanto a dissolver calcificações anormais, trazendo o corpo para o equilíbrio. Inclusive, vi aqui agora, ó, ela agarradinha com o Star of Mercury, né? Todas as calcitas trabalham ossos e estrutura, mas a verde é a mais rica. Sobre a coluna, a gente pode colocar 3 peças, uma na nuca, outra no meio da coluna e outra mais próximo do cóccix, né? Para ajudar a liberar bloqueios e padrões, e podendo potencializar com o uso do óleo de laranja doce no umbigo por 5 minutos. A laranja doce vai ajudar a limpar as energias densas presas aí, né? Não se recomenda a limpeza de calcita em água, porque ela se dissolve lentamente, tá? Então, o ideal é que a limpeza dela seja feita numa selenita ou mesmo com palo santo, né, a fumaça do palo santo ou de sálvia, tá? Outro cristal que ela trouxe para a gente é a fluorita verde, que fortalece os ossos e ajuda com problemas de postura e também com artrite. A Nina Linhares, que é uma cristal terapeuta, ensina que para dor de cabeça ou dores físicas causadas por estresse, ansiedade, tensão muscular, pode massagear o local com uma fluorita redondada, né, assim, de forma redonda, e usar azeite macerado com a fluorita e fazer massagem no local. Aí o azeite macerado, a gente pode colocar o pó da fluorita ali dentro, ou a própria fluorita, tá? Normalmente o cristal, quando vai no óleo, ele fica um pouco sujo, né? Então, fala um pouco sujo assim, ele fica, o óleo impregna no cristal. Então, para lavar, o ideal é uma água morna e detergente, né? A crisocola é um outro cristal que ela trouxe para a gente, tem ação calmante, desintoxicante e reduz inflamações. Trabalha cãibra, síndrome da perna inquieta, espasmos musculares e dor ciática. Pode ser usada em dores das articulações, especialmente se a articulação estiver inchada. E a crisocola ajuda o corpo a assimilar o cálcio. A mesma dica dada, né, para usar água no creme, a gente pode fazer com a água filtrada, né? E a gente pode beber. Você coloca as crisocolas em torno do copo, tá? E pode beber, vai ajudar. Qualquer uma dos cristais indicados aqui. Eu, pelo menos, né, normalmente eu indico o elixir indireto, tá? Que a gente não coloca o cristal na água, coloca por fora. Uma outra dica da Elo é a Unafica, que auxilia na regeneração de lesões e crescimento de tecidos saudáveis pós-cirúrgicos. Torções, artrose, pode ser usado em dor muscular, problema ósseo
e inflamação localizada, auxiliando a regular e normalizar o fluxo energético no local. Eu adoro Nakita, viu, gente? Ótimo. Quando a gente principalmente quer sair desse processo, né? E mudar de padrão. Ela ajuda muito também. Outra é a labradorita, que é interessante massagear nos pontos de dor. Pode trabalhar também o timo, ou no ponto VG15, que está aqui assim, ó, que trabalha e melhora a imunidade. Tá? O VG15 está aqui assim, próximo da nuca. Atua em processos inflamatórios, como reumatismo, gota e doenças reumáticas. Para artrite, deitado de costas, coloque uma labradorita no umbigo e outra na parte inferior das costas, no ponto VG4. Esse ponto a gente pode ir assim, pega a linha do umbigo, tá? Vai com o dedo até as costas, ele está na linha do umbigo, só que lá na coluna. A pessoa deve beber muita água durante o processo para eliminação do excesso de cálcio pela urina, tá? Eu tenho experimentado muito cristais assim, e a resposta está sendo muito boa, tá? E muito rápida. Para bursite, Elô trouxe aqui, ó, a dica da malaquita, que é uma das pedras mais eficientes para traumas, inflamações, asma, artrite, dor nas articulações, dor ciática, para processo de câncer, estimula a eliminação de toxinas, tensão no pescoço, cãibra, má circulação e ajuda na regeneração de tecido. Pode ser usada para fraturas e prevenção de osteoporose. A Judy Hall, que é uma outra autora, né, de livros de cristaloterapia, ela fala que a para fora do corpo, a excretar Rosana, Oi. a gente não ouviu nada do que você falou da malaquita. Depois que você falou a Judial. O som picotou todinho. De novo? Não deu para compreender. Depois que você falou a Judial, não deu para compreender o que você falou. E agora? Voltou? Sim. Então não entendi, não. Pode ter sido uma falha momentânea. Pode ser a internet que deu uma osciladinha? Pode ser. Eu tô com ela cabeada aqui. Então, só repetir da malaquita. Tá, então eu vou repetir sobre... Judy Hall. Então, ela pode ser usada para fraturas e prevenção de osteoporose, né? E a Judy Hall, que é uma autora de livros de cristaloterapia, ela fala que a malaquita mobiliza energeticamente os metais pesados para fora do corpo, ajuda a excretar metais pesados, tá? Pode aplicar sobre a região com dor, né, inflamada, que ela vai emitir uma vibração reparadora para o campo áurico. Para a síndrome do túnel do carpo, a Elô trouxe para a gente aqui a pirita ou quartzo cutilado. Né? Ela trouxe essa informação do livro da americana Leslie Franks, e ela indica, né, aplicar na parte interna do pulso, na linha média, né, aqui do dedo médio, ó, que é o canal do pericárdio, no ponto pericárdio 7, para trabalhar a síndrome do túnel do carpo, tá? E pode deixar de 10 a 15 minutos, qualquer um desses dois cristais. Pode colocar com micropore em cima do ponto e deixar ali, tá? Que ela vai atuar e vai aliviar a dor. Eu, particularmente, tenho usado muito, gente, essas dicas, e tenho experimentado muito algumas combinações de ponto com cristais, e o alívio é muito rápido, né? Nós estamos de falar aqui no finalzinho sobre a questão das experiências, vou fazer um relato rapidinho, né? Eu já comentei que eu tive um desvio de coluna meio bravo em dezembro, e que tive um diagnóstico médico assim, ou seja, a médica me mandou embora do hospital lá na emergência, toma remédio aí para uns 5 dias anti-inflamatório e só, né? E aí a coluna estava muito fora do lugar,
o que me socorreu em janeiro, né? Isso foi em início de dezembro, o que me socorreu em janeiro foi a quiropraxia, e de fevereiro para março foi que eu consegui um ortopedista e comecei, em abril, maio e primeira semana de junho, eu fiz fisioterapia concomitante com ventosa terapia, tá? E aí eu aliei a dica da Valéria, inclusive Star of Bethlehem estava lá, né? Eu peguei um creme, eu preparei um creme, e aí eu fiz uma junção de conhecimentos, trouxe a Ayurveda, trouxe a aromaterapia, trouxe terapia floral, tá? A cristaloterapia e encaixei ali. Então, eu fiz uma mistura de óleos vegetais, de azeite de oliva, bom para restauração óssea, né? Um excelente nutridor para o tecido muscular, inclusive. Coloquei o óleo de maracujá, que é um excelente relaxante, e aí eu entrei com capim-cidreira para limpar tecido nervoso, né? Copaíba, erva baleeira, e aí eu trouxe 2 queridinhos para trabalhar, aí foi no contexto da aromaterapia vibracional. Petigram, para me tirar dos vícios, e eucalipto, para aliviar, né, para trabalhar as projeções relacionais que eu enxergava de forma errada, que podiam estar presos no meu sistema nervoso autônomo, tá bom? Fazer uma limpeza nele. Entrei com Star of Bethlehem, entrei com regeneração Filhos de Gaia, porque eu quis um processo de regeneração, e entrei com Guerreiro da Luz, que é um floral protetor também Filhos de Gaia. Então, coloquei esses florais juntos, com os óleos essenciais, os vegetais, num creme. Antes de eu receber a ventosa terapia, a terapeuta aplicava o creme ao longo da minha coluna toda, e eu usei esse creme todos os dias, durante todo o processo de tratamento, fazendo fisioterapia clínica e essa aplicação de ventosa. Ora ventosa quente, ora ventosa fria, né? Ou ventosa normal, tá? Com aplicação em locais de dor e principalmente na vértebra, que estava muito deslocada. A minha coluna realinhou, tá? As vértebras realinharam. Eu ainda não voltei no ortopedista para fazer um novo raio-x, mas a curva, a escoliose que havia na minha coluna, não está lá mais visível, olhando para a coluna, tá? E as dores aliviaram muito, tá bem? Então, assim, para mim, essa junção terapêutica, porque muitas vezes as pessoas querem uma resposta, mas e aí? Foi da aromaterapia? Foi da terapia floral? Foi lá da medicina chinesa, da ventosa terapia? Foi a fisioterapia? Aos olhos da fisioterapeuta, porque eu fiz 2 meses de fisioterapia com muitas pessoas que já estavam lá fazendo fisioterapia. Eu saí e as pessoas continuaram lá, fazendo fisioterapia. Tá? Então, assim, para mim, esse trabalho foi bem essa junção. Olha que eu praticamente não usei a cristaloterapia para esse processo. Eu tenho usado para outros, para vários outros, né? Mas, assim, eu não cheguei a usar para esse processo especificamente. Mas amo o olho de tigre aí na coluna também, para trabalhar as articulações de coluna, tá? Por isso que eu estou falando um pouquinho desse meu processo pessoal, que ele foi, para mim, assim, bastante importante e está me ajudando em umas limpezas que eu quis fazer do meu sistema nervoso. Porque os estudos que eu estou fazendo para o volume 2 do equilíbrio cristalino aromático, que são os 5 elementos, né? Estou falando um pouquinho lá das almas dos órgãos, né? Onde estão guardadas muitas memórias nossas e presas na nossa linha do tempo.
isso reverbera no nosso tecido nervoso. Sabe? Por mais que existe o olhar científico, clínico, né? Tudo no universo é conduzido por energia. E aí um cristal, ele não está à toa nesses aparelhinhos que a gente usa aqui todo dia, toda hora, não. O cristal está aqui porque ele é um condutor. E ele só me permite estar falando com vocês, né? Aí em Florianópolis, aí em Campinas, cada uma num ponto de Belo Horizonte, diferente aqui. Eu no Noroeste, Heloísa no Nordeste, Márcia na área central, mais central, né? Porque os equipamentos que a gente está usando, está cheio de cristal aqui, de metal, para fazer essa transferência de informação. E quando Márcia falou do chá, picar as folhas, você deve ter visto isso no curso do Breno, né, Valéria? Por que picar as folhas? Porque quando a gente pica as folhas, a planta entende que ela está sendo, tipo assim, não vou falar maltratada, mas que ela está no limite da existência dela. Então, ela vai soltar toda a potência energética que ela tem. Tá? Gente, isso é uma coisa, assim, Breno, ele faz isso com equipamentos eletrônicos medindo frequência. Mas quando a gente para observar a natureza, é uma coisa impressionante. Eu mandei passar um trator lá em casa para roçar um capim, o mombaça. O período de soltar semente do mombaça é final do verão. Eu fiz isso em início de março. O que aconteceu? O capinzinho estava deitado lá, saiu, vamos dizer assim, um talinho dele e soltou aquela, vamos dizer, aquela força da semente dele, mas como, vamos dizer assim, brutamente, entre aspas. Que, afinal de contas, eu peguei uma boa parte da plantação e cortou. Mas o capim estava com a folhinha desse tamanho assim, ó. Ele foi lá e explodiu a sementinha dele. É só um prestar atenção. Mas você falou aqui da junção de erva baleeira com copaíba. Gente, é fantástico a gente ver quando a erva baleeira solta a semente dela. Ela não enche aquele galinho de flor de semente. É uma, duas, três sementinhas no máximo no galinho. Poucas. É uma sementinha bem vermelhinha, que ela vem bem verde escuro e ela amadurece vermelha. O que isso mostra para a gente num cachinho de flor branco? Olha o processo inflamatório. Olha a gota. Concorda comigo? Olha a gota aí fervendo, né? Já a copaíba, isso é final de verão, também que a erva baleeira faz isso. Já a copaíba explode a semente dela agora no meio do inverno. No meio do inverno. E a sementinha dela vem revestida por uma massinha bem oleosa, laranjada. Bem laranjada. Diferente da erva baleeira, que dá galho todo assim, né? Eu estou com um galho lá que foi muito engraçado. Para ele sobreviver, ele passou debaixo da citronela. Então, tá, outro dia eu estou assim, gente, de onde está vindo esse galho? O pezinho está lá atrás da citronela, ele passou por baixo da citronela, assim, ó, para chegar lá do outro lado e se mostrar. Viu a flexibilidade que ela está mostrando? Dona Copaíba não faz isso, não. Ela sobe aquele tronco e aí lá em cima ela abre as galhas. Né? Ou seja, ela é firme, ereta e faz assim lá em cima. E aí, para o céu, ela se abre. Mas ela vem da terra com força. Então, para mim, são bem diferentes. Por isso que eu achei super legal você trazer, né, elas assim. Pode falar, menina, já falei muito.
Às vezes alguém tem uma contribuição aí, uma experiência, né? Fátima, Maria Lúcia, enriquecer aqui nosso bate-papo. Elô tá caladinha. Tô mais É tanta quieta, não tô sabedoria, podendo falar a gente muito, fica, não. a gente fica assim. Aqui, você tem muita. Você, Fátima, vocês têm muita sabedoria. Eu que estou lá sozinha no campo, mais fácil para eu poder observar, né? E eu nasci ali, cresci, né, uma boa parte da minha vida ali naquele meio, entendeu? Por isso que eu vou observando, principalmente diante desses estudos que a gente faz. Porque a gente escuta muita abobrinha. Outro dia uma pessoa me perguntou aquela história lá da copaíba para os tremores do Parkinson. Funcionou aí, Elô? Pois é. Bem que eu gostaria. Você entendeu? Assim, nem tudo, gente, vai funcionar. Depois vou partilhar com vocês, né, um caso meu aqui agora. Passei um mês num tratamento espiritual. Não deu resultado. Mas quando, vamos dizer assim, o meu último dia de tratamento, já veio uma pergunta. E aí, o que fizestes? Não fiz. Não fiz, mas não vou falar disso agora, porque é outro problema, é outro processo, tá bom? Maria Lúcia, fala para nós, fechei o microfone. Eu tô observando muito as plantas, nisso que tu falou, o nascer, o brochar, o que elas fazem, onde que ela vira, é uma coisa incrível. Coisa que antes eu não observava, e agora eu estou me chamando, assim. Elas parece que elas chamam a gente. O doutor Bach Maravilhoso. começa a pesquisa dele exatamente na observação, né? Ele vai buscar lá atrás, no Paracelso, na doutrina, no Tratado de Assinaturas, né? A doutrina de assinatura das plantas. Aí faz toda essa associação com as tipologias e a planta. E na Califórnia, a Patrícia e o Richard, eles escreveram na pesquisa deles, do sistema da Califórnia, uma coisa que eles chamam de as 12 janelas da alma, que são os 12 estágios comparando a flor com o ser humano. Então, que cor que ela é, como é que é a folha, como é que é o caule, como é que é a relação dela com o ambiente. O Jordi, meu livro está lá longe, mas o outro espanhol, o Jordi Canhelas, ele descreve cada uma das plantas do Dr. Bach, desde a raiz até o fruto, associando tudo isso com o nosso comportamento, com o nosso corpo físico, porque o Dr. Bach começou assim, né? E lá na antiguidade, os alquimistas, o que eles faziam? Observação. E o Jung traz isso, né? Ele fala dos arquétipos, fala de como a flor nasce, cresce, se comporta e transporta isso para cada um dos seres humanos. Então, na terapia floral, a assinatura das plantas é essencial para a gente entender o mecanismo do tratamento dos florais. Como que cada um dos florais vai trazer a parte positiva quando a gente está com a nossa emoção, a nossa alma, né, em desequilíbrio. Então, observar a natureza é tudo de bom. E aí, Elô, você começou a falar? Não quero falar, não. Não? Márcia? Não? A Fátima? Quer ficar só caladinha, Fátima? Falando das plantas, né, que eu amo um monte, né, então eu também sou uma observadora, assim, inclusive quando eu comecei a estudar astrologia, que a gente começou a falar do signo de Áries, né, que ele era o brotar da semente,
E aí, um dia eu tinha colocado umas sementinhas no vaso, e de repente, quando elas eram, realmente era aquele chifrezinho, né? Aí eu entendi o que era né? Ele é o primeiro, aquele impulso do brotar da semente, né? Então, quando ele arrebentava a semente, eu falei, gente, que fantástico! E daí eu comecei a observar que todas, praticamente, né? Elas primeiro vêm com esse, né? Com os galinhos ali, né? Os chifrezinhos do carneiro, achei fantástico, assim, sabe? Então, e quando a Rosana falou da erva baleeira, essa coisa dela se envolver, e uma outra coisa que eu vejo nela é a recuperação, né? Porque quando você poda, ela imediatamente ela já brota novamente. Então eu falei assim, nossa, que potencial, né, de regeneração que a gente tem com ela, né? Então é isso. Fantástico, Então, né? posso, Pode falar, Maria Lúcia. desculpa, eu estava falando. Não, pode falar. Não, é que a Fátima falou da erva baleira agora, e a gente arranjou a muda juntas, né? E um dia conversando, ela me disse, eu estou botando na comida e fica maravilhoso. E eu não tinha posto nenhuma vez. Aí agora eu estou botando, e aqui em casa eles são meio enjoados quando eu boto coisas diferentes. Nossa, não falei nada, fiquei quietinha. Aí fiz assim, mas o que tu fez que tá tão bom? Viu? Impressionante como ficou bom. Muito bom. Aí eu contei. Pois é. Aqui, e é muito bom isso aí, né? Esse experimentar. E o mais fantástico que a Valéria falou da observação do Dr. Pá, lá de Paracelso, né? Gente, se vocês não assistirem, eu recomendo. Vai assistir Indiana Jones, tá? Vale muito o filme. Nós fomos ontem assistir. Vale muito a pena e assistir a última saga dele, que parece que não é a última ainda. Ah, Né? eu não vi. Vai lá ver, muito bom. Porque ele fala, né, essa história fala da linha do tempo, sempre com os nazistas, né? Mas é bem assim, você falou, e eu lembrei de uns detalhes do filme, é tão interessante a gente observar esse estudo do Dr. Bach, que vem lá de Paracelso, e quando a gente pega ramificações, por exemplo, Fátima falou da astrologia, eu fiz o curso com o Arjun, que é a visão védica, né? Que ele chama de aromas celestiais. Então, ele traz alguns óleos essenciais e aí ele associa os planetas dentro da visão védica, né? Que é um pouco diferente da astrologia ocidental. Mas, no fundo, a assinatura ela está intrínseca em tudo e a potência é uma só. Independente da forma como os Vedas descrevem, independente da forma como os ocidentais descrevem, entendeu? A potência lá no fundinho é uma só. Por isso que eu realmente sou apaixonada com a aromaterapia vibracional. E assim, eu consegui, eu sou muito grata, né, a um espírito de um médico, que é o Dr. Helmut, quando eu consegui enxergar a frequência do cristal com a frequência da planta e casar, sabe? Porque este casamento aqui é só, eu tenho certeza que todo mundo aqui consegue fazer, tá bom? É simplesmente pega a sua plantinha, o seu óleo essencial, se quiser, e vai lá nos seus cristalzinhos e quem ressoa? Quem vai trabalhar aqui? Vocês vão conseguir casar. É só uma forma, para mim, é só uma forma de estrutura molecular que está diferente. Mas a ressonância e a frequência, ela está aqui para fazer o que o Dr. Bach descobriu, auxiliar o ser humano nas suas dificuldades dentro da dualidade, já que ele é cego para umas coisas e enxerga outras, essa turminha ajuda a gente a ter a força para caminhar nesse contexto de sombra-luz, né? E a gente pegar e usar para potencializar luz em nós. Eu quase vendi uma ferramenta terapêutica outro dia aqui.
Isso aqui está dando. Eu vou colocar na frente do meu rosto. Isso aqui é um quartzo branco, né, leitoso, com uma turmalina negra e a turmalina rosa, que é a rubelita. É uma peça linda, uma peça grande, tá vendo? Ela está sendo uma ferramenta para tratar meu útero, na visão da Leslie Franks, que a Elô traz lá para a gente. E eu, assim, quando foi tão interessante, eu tinha traduzido várias turmalinas. Quando eu fui traduzir, me deu um clique, falei, nossa, eu já ia vender meu remédio. Eu ia vender esse cristal. Meu remédio principal no tratamento que eu estou fazendo do meu útero, a rubelita, com a turmalina. Né? Bom demais? Gente, acho que nós somos 1h30 aqui hoje. Maravilhoso. Vamos fechar? Vou parar aqui a gravação. Então, obrigada a todas. Né? Muito obrigada. Tão bom esse momento de bate-papo. Daqui uns dias a gente vai ver se consegue dar uns momentos de bater papo mais, né? Vamos dizer assim, trazer uma questão e a gente ir fazendo umas trocas, que eu acho que seria legal a gente deixar, né, esse contexto também. Mas é uma pena, assim, a gente está, todo mundo tão... Para mim está dificílimo a internet lá, dificílimo. Tem hora que não tem sinal de nada, né? Então, fica complicado, eu tenho que estar saindo. Hoje eu estou em BH, aí facilitou, mas vamos ver se eu consigo resolver essa questão e a gente poder encontrar mais vezes, né? Obrigada. E vocês também podem encontrar sem mim, né, gente? Tá bem? Obrigada, gente, por esses momentos preciosos. Obrigada também.